Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e entidades afiliadas. E o tema de hoje é um tema que é muito pouco falado, muito pouco estudado, é a distimia, transtorno bipolar tipo 2º, a depressão maior, né, que fica naquela coisinha, desculpa, a depressão menor que fica naquela coisinha da pessoa que ela é rabugenta, enjoada, né, inclusive já dou a dica aqui para os colegas, você quer saber se um paciente tem tendência, né, a distimia, tem 2 fatores que são muito claros. Aquela pessoa que tenta arrumar o quadro na parede, né? Essa pessoa normalmente tem toque, né? Ela levanta da poltrona dela para arrumar o quadro na parede lá que está torto, né? O distímico reclama. Nossa, que quadro horroroso, que coisa ruim, né? Como é que você põe um negócio desse na sua sala? Né? São pessoas que sofrem muito, por muita dificuldade de contato e convívio. Então, sobre isso, essa doença aqui não é tão rara assim, tem muita gente aí de plantão. Oi, tia, um abraço pra você, tia. Tá? Muita gente, aquela professora, você está aqui, que bom te ver, né, professora? Né? Aquela que fica mandando trabalho para os alunos sábado, 1h30 da manhã, ele está beijando na boca, oi, né? Então, é para essas pessoas que a gente está fazendo essa live hoje. Com a gente está a professora Nathalie. Bom dia, bom dia. Sextou, mas sextou hoje de um jeito diferente, né? Bora reclamar, bora chorar, resmungar. Muito bom. Com a gente, né? A professora Nathalie está aqui com a gente em Goiânia. Com a gente está do Paraná, lá de Curitiba, professora Rita Pinotti. Bom dia, por quê? Eita, é do jeito que eu gosto. Um dia naquele lugar, né? É isso aí, começa por aí, né? Jorge, você está sem imagem, Jorge. Eita, me limitaram aqui, foi? Só para te avisar. Voltou? Não. Então você imagem, eu mando aqui. E com a gente está o professor Léo Tondato. Eu quero saber por que tem de bom e por que você não está aparecendo. Hein? O que é? Eita, a tecnologia boicota a gente, não sei se você sabe, né? Eu tenho certeza que é a tia velha que está lá do outro lado mexendo no controle remoto do meu celular. Certeza. É. Daqui a pouco eu apareço aqui. Gente, vamos começar com isso aí. Primeiro perguntando para os colegas. Vocês atendem muito paciente que chega com esse tipo de demanda? Porque a pessoa ela constrói um verdadeiro inferno na vida dela, sendo crítica demais, enjoada demais, possuída pelo ânimos, né? Ela chega com aquela questão da rabugice no 12, né? Reclama do marido, do filho, do tio, né? Se o cara quis transar com ela porque quis, se não quis é porque não quis, né? Se o vilão subir é porque subiu, se perder aqui porque perdeu, né? Vai o tempo todo reclamando. Tem hora que a gente fala até que dá calo na língua, né? Tá? Lembrando até, a distimia tem alguns personagens que são muito típicos, né? Da Hanna-Barbera nos anos 60, o Hard Har, né? Não sei se vocês lembram, né? Sim, eu lembro, eles não lembram, mas eu lembro. Né? Ele era amigo do Leão da Montanha. Exato, que desenho animado fenomenal, né? Resgatem isso, por favor, que ali é um tratado sobre distimia, né? E a gente vai dentro disso, né? Mas vamos jogar aqui para os colegas. Vocês têm atendido muita gente, direta ou indiretamente, com essa temática, que é muito crítica, que é muito rabugenta, que com isso entra em complicação familiar, profissional, afetiva. Começa pela Nathalie. Ultimamente não, Jorge. Mas hora ou outra aparece, mas o que me chama a atenção é a dificuldade de se responsabilizar, né? Geralmente esse pessoal, eles colocam a culpa
em qualquer outra pessoa, né? Menos em si mesmo, né? Sim. E aí, Léo? Eu cheguei. Olha, eu atendo sim. Agora, se eles ficam, é outra coisa. Mas que leva uma chapuletada, eu não sei se fica. Mas eu acho que é engraçado, né? Curioso, porque você está falando da distimia, Jorge, a gente vai observando, né, na prática, não é aquele véu cinzento da depressão, né? É uma coisa assim, eu preciso reclamar, Sim. né? Eu tenho que ter uma coisa para reclamar. É como se fosse. Tem uma expressão que eu gosto muito do romantismo, enquanto movimento literário, chamada spleen, que é esse nojo pela vida, né? Eu acho que esse indivíduo tem um spleen, mas é um spleen de tudo, né? Porque tudo ele tá enojado, tudo não tá bom, tudo tá reclamando. Você fala, então o que tá bom? Não sei também. Ó céus, ó dia, ó azar. Exatamente. E aí você fala, o que tá bom, então? O que pode ser? Não sei. Né? O problema é quem tá perto, né? Exato. E é curioso que o que tem de gente politicamente correta, né, crítico da vida, nesse perfil, né, Léo? Muito. Muito. Sabe? Fiscal de microsaia das coleguinhas, né? Os moralistas de plantão. Para quem acha que esse tipo de caso é pouca gente, se a gente for olhar o crivo dos moralistas de rede social, vocês já vão ver que é muito maior do que vocês imaginam. E aí, Rita, tem atendido muita gente assim? Como diz o Léo, até chega, né? Mas sabe que a impressão que eu tenho? Eu conheço mais, conheço mais pessoas assim fora do consultório do que dentro do consultório. Eu acho que talvez é por essa questão que é um problema. Sim, né? Porque a gente é treinado daí para virar monja budista, né? Queima assim umas 4 reencarnações, porque no consultório é uma postura, você tem toda uma questão ali que precisa ser elaborada. Agora, fora do consultório, é treino para ser monge budista mesmo. Porque é o que, né? São que as pessoas que reclamam do calor quando está quente. E quando está frio? E quando está frio, né? Então, mas eu tenho a impressão, eu tenho uma teoria por isso, eu não sei se eu li isso em algum lugar, né? Se li, eu acho que é plágio. Mas sabe criança ranheta quando está com sono, que ela começa a encher o saco de todo mundo? Eu acho que é muito parecida, é uma tentativa de comunicação. Né? Isso que a Nathalie falou, que ele não assume a responsabilidade, eu acho que passa por aí. Ele cutuca o outro, até que o outro diz assim, dorme, fica quieto, né? Como o Léo falou assim, não sabe se fica. Né? Vai deitar. Vai deitar. Né? Eu acho que ele... Não vou deitar, não! Isso, eu quero ficar na sala! E dormindo, isso. E dormindo, né? E quase dormindo em pé. Então, eu acho que é uma forma de comunicação, e como eu disse, no consultório, vou ser bem sincero, no consultório, a gente tem uma outra postura, né? Então, você tem um outro olhar, mas fora do consultório, são pessoas que desestruturam tudo que está em volta. Ele consegue, por exemplo, num núcleo de convívio, numa sala de aula, tirar a professora do sério, a confusão com a turma inteira. Porque essa crítica ela nunca é construtiva, né? Ela é crítica por ser crítica. E não tem o outro lado, que é muito legal, às vezes, a gente receber uma crítica construtiva, olha, melhora tal coisa, né? Mas, como todo paciente que tem transtorno bipolar, e essa doença está no espectro do transtorno bipolar, existe uma grande problemática, que ela vem no passado, isso tinha a ver com a chamada psicose, a ruptura com o princípio de realidade, a dificuldade de percepção do outro, de se perceber e perceber o outro.
Ele não percebe o outro, então ele chega já reclamando da pessoa, sabe? A pessoa teve dificuldade para comprar uma blusa vermelha lá, ela já chega reclamando da blusa vermelha da menina. Nasce, você é cafona, hein? Olha, era o que eu tinha para vestir hoje. Então, falando num português rasgado, ele está se lixando para o outro. Porque ele não percebe o outro, ele não vê o outro. Aí ele comete o famigerado sincericídio, né? Tá? Porque aí é sincero demais onde não pode com quem não deve. Então, essa invasão. Por favor. Não, você imagina. Por favor. Eu falo, seja Caronte. Larga lá no Rio do Inferno e dá uma coronhada para não subir no barco. E eu só aceito se pagar as moedas e tem que ser de ouro, né? Mas eu acho que também tem uma coisa nessa pessoa que está falando, né? Essa coisa dos comentários que ela tece, né? Muitas vezes também esses comentários, eu vou fazer aqui uma pequena distinção, também são de uma ironia extrema. O que eu quero dizer, né? Essa ironia extrema, porque o humor ele te desconcerta, você ri, você gringue, traz uma leveza, você quebra o gelo. Essa ironia extrema, ela tem uma característica corrosiva, né? É porque a pessoa não tem, eu repito, todo paciente com transtorno bipolar, logicamente que a gente fala do espectro, e aqui a gente está pegando uma questão, Léo, que ela é muito subjetiva de indivíduo para indivíduo, que se for um transtorno mais leve, isso não é tão acentuado, né? Em alguns casos, se for muito acentuado, a gente vê uma situação muito complicada, porque a pessoa erra a mão. Ela erra a mão da piada na hora certa. Ela faz o comentário desnecessário onde não precisa. Ela perde o timing, né? Exato. Ela não tem essa acuidade de percepção do outro. Paciente com um transtorno bipolar, como um todo, tem essa dificuldade, né? Por isso que eu falo muito, né, nas pesquisas que a gente está desenvolvendo, o livro ano que vem ficar pronto, vai ser editado, se Deus quiser, né, e a distimia está dentro disso. É muito curioso como é uma doença vinculada à persona, de não saber se portar da forma correta, do jeito correto. E aí a gente tem que fazer um grande trabalho analítico com essas pessoas, delas se tocar. Ou se liga, cara, você não está fazendo uma coisa legal. E isso pega. Posso fazer uma pergunta, Jorge? Faz. Que eu tendo a pensar em formas de imagem, né? Qual é a fantasia que tem ali atrás, que faz com que a pessoa se ache no direito de chegar e falar da blusa vermelha, né? Eu acho que pode passar por aí, qual a fantasia que tem lá atrás, e onde é que está me parece um grande derramamento, né? Essa é uma outra, daí a pessoa não tem limite, né? Ela não tem limite achando que está fazendo uma coisa legal, né? E a outra pergunta é assim, onde é que está, porque eu posso até pensar em termos de imagem, mas onde é que está a questão no desenvolvimento, no relacionamento, na questão da família, né? Eu acabei de ver um videozinho agora, um pouquinho antes de entrar, de uma menininha que tinha 2 anos, assim, peitando o pai de igual para igual, e dizendo para ele assim, você me deixou muito brava, eu não quero falar com você, e empurrando ele. Então, se fica, aonde começa essa falta de limite de ego? Pois e aqui tem uma questão, que quanto mais permissiva a educação, maior a crise, inclusive, depois. Se bem que os pacientes com quem eu venho convivendo, atendendo, seja do transtorno bipolar, seja da distimia, eles são uma confusão na família. Aquela pessoa que quando você pensa, pô, vou passar o Natal junto, você fala, fudeu. Não, ele não falou que vai, não confirmou a presença, sabe? Ou pior do que isso, brincar de inimigo secreto com uma pessoa dessas, porque é uma brincadeira muito gostosa de fazer, só que você tira a onda de todo mundo. Eu já comprei meu presente, viu, Nathalie?
Eu não vou falar o que é, né? Mas é zoeira, é zoeira. Eu vou fazer todo mundo dar risada, é zoeira. A pessoa não tem esse espírito de brincadeira. Uma das grandes características da distimia é não ter esse espírito esportivo. A primeira, e detalhe, nós estamos promovendo uma brincadeira na confraternização do Instituto. Você não é obrigado a participar. Participa quem quer. Só que ele já vai, por causa da... Aí é onde entra. Tem duas coisas para responder sua questão, Rita. Primeiro, muita ansiedade. E a ansiedade, quando está extrema, nesses casos, o derramamento é sempre muito maior. Segundo, paranoia. As ideias de que estão querendo me prejudicar, que estão querendo fazer mal, está todo mundo me percebendo, elas vêm com muita força no transtorno bipolar. É muito fácil, junto com as ideias fixas, né, o pensamento obsessivo, está tudo ali junto, né? Na distimia não tem essa coisa tão... É mais um quadro melancólico de rabugice, que eu não gosto nem de falar que é depressão, porque é uma outra coisa. O Léo falou disso muito bem, né? Porque a pessoa... Você não sente aquela falta de energia. Aquele chumbo da depressão não está ali, né? Não está ali, exatamente. Outra coisa, a contratransferência, ela não gera... Porque quando a gente atende um paciente com depressão, você fica sem energia. O paciente distímico, ele gera raiva. Isso, irritação. Ele gera irritação. Então, é isso que eu digo, que eu tenho a impressão que é uma tentativa de comunicação arcaica. Bem Melanie Klein lá, sabe? É como se ele cutucasse para mostrar para o outro o que ele está sentindo e não consegue ter consciência. É essa a impressão que eu tenho. Sim, e aqui a gente recai naquilo que a gente estava falando, eu e o Léo, cadê a percepção do outro para poder comunicar? Mas não existe nenhuma percepção dele. Sim, né? Sim. Então, e aí, eu vou até pegar o gancho junto, porque aí o Jorge está falando assim, a paranoia com sintomas, a gente pode lembrar do Hillman lá na paranoia. Paranoia é uma patologia do sentido. E os transtornos bipolares em todo esse espectro estão aí, né? Uhum. Em especial, batendo aonde? Né? Na persona. Eu gosto muito de falar isso, porque e para mim isso é crivo diagnóstico, o livro inteiro eu falo sobre isso, né? Porque você percebe não se ajustar ao meio, não conseguir se situar, não conseguir muitas das vezes, né, socializar da forma correta, ou quando socializa de uma forma precária. Porque tudo isso depende de você perceber o tempo, o espaço, onde que eu estou, com quem que eu estou. Uhum. Jorge, me surge uma dúvida, né? Que desvia um pouquinho do que já foi falado, em relação à mania, né? Mania, hipomania, como que ela vai aparecer, né? No caso aí da distimia, ela vai aparecer mais na hipomania, né? Ou não? E qual que é a diferença, né? Vai tendo uma dinâmica dentro disso, né? Não existe uma regra, a gente está falando de uma patologia que está dentro de um quadro de espectro, né? O paciente leve vai reagir de um jeito, o paciente grave vai reagir de outro, né? A tendência é ser mais hipomaníaco, mais desvitalizado, por isso que ele lembra muito a depressão. Vai ter uma festa super legal, vamos. Vai estar muito quente. É muito quente. Mas a festa com um ralo que é bom, a roupa fica mais curta, a vontade de fazer as coisas é maior. Não gosto de suar. Ah, sim, e não vou fazer aula de dança porque daí eu fico suado. Jorge. Se é doce é porque é doce, se é salgado é porque é salgado. Olha, o distímico é muito fácil a gente descobrir. Ele vai numa festa, e ele está indo na festa. A festa tem música, ele reclama do som. Dá para baixar o som, que está muito alto? Sempre tem um. Hã? Sempre tem um.
Um beijo, tia. Tia, vovô, coleguinha, né? A professora, adoro professora de química, gente. Vocês querem descobrir professor com distimia, 11 horas da noite ele está mandando trabalho para os alunos no sábado. E o filho da mãe é tão gente boa com os alunos dele, que tem um lado sádico aqui, que eu quero que você me ajude a pensar nisso. O cara está com a vida fodida, não está legal efetivamente. Nem o Tinder está dando jeito. Tá, o Tinder está fora de situação, porque lá não tem ninguém interessante, né? E é curioso que ele resolve se vingar dos alunos, tem uma coisa meio sádica aí, né? Que aí sábado à noite ele manda trabalho para os alunos e fala, ó, tem que entregar segunda-feira na minha aula, 8 horas da manhã, pronto. 3 listas de exercício, né? Mas então, isso que eu fico pensando, né? Você falando, eu estava fazendo só pesquisei aqui, me lembrei de um personagem do Maurício de Souza, o Contra. Ah, perfeito. Né? O nome, o Maurício, inclusive não sabia que do Contra tem um nome, chama Maurício Hiromashi. Eu não sabia, esse é o nome do personagem, a gente só conhecia como do Contra, né? Com qual idade você descobriu que o do Contra tem nome? Agora. Pesquisando. Porque eu fico pensando assim, né? Primeiro, não saber do outro, não saber de si, não sabe de nada, né? Uma grande inconsciência. E quando você falou dessa questão da persona, eu fiquei pensando aqui, né? Vou pegar no livro lá de livro-texto. A persona é um arquétipo de relacionamento, né? Tanto interno como externo. E é muito curioso que o transtorno bipolar, tanto o transtorno bipolar tradicional quanto a distimia, são patologias vinculadas à persona. E como é que Jung batizou a persona quando ele escreveu lá o texto célebre dele, né? A persona como segmento social, a psique como segmento social. Essas pessoas, por causa da própria patologia, têm muita dificuldade de estar lidando com o outro, né? Agora, vocês sabem que eu estou formulando um raciocínio aqui, mas essa sexta pré-férias está funcionando um pouco na manivela. Mas eu preciso primeiro trazer 2 amigos do Jorge, que vão participar do Amigo Secreto do Instituto, viu, Jorge? O inimigo oculto. Não, eles falaram que vão participar, viu? E falaram que estão com saudades de você, que você não liga mais, tá? Não, mas fala que até a gente tem reunião na Câmara Municipal semana que vem, viu? Eu quero levar os 2. Tá? O primeiro, são 2 irmãos gregos. O primeiro é Coros, que é a personificação da insolência e do desdém, né? Que é irmão da Dicibeia. Dicibeia falou que ela lembra o que aconteceu aquela sexta-noite, viu, Jorge? Eu tava bêbado. Naquela sexta-noite. Eu tava bêbado, eu não naquela vi. Naquela sexta-noite de 88. Eu não vi. Às 11h45. Não, eu tava carente, eu tava bêbado, não vale. Estava fragilizado, ela aproveitou de um ceguinho frágil. E a segunda é a Dicibeia, justamente que é a irmã dele, né? Que é uma personificação aí, a irmã da impiedade, né? Mas é interessante a gente pensar que os 2 são filhos de Íbris. Isso. Né? Entendeu? Que vai ser esse pecado, né? Eu fico pensando daí, nesse sentido, qual Deus que é ofendido na distimia? Qual é a híbris cometida? Né? E para sair um pouco do ciclo grego, eu vou trazer o ciclo africano. Né? Será que a gente pode pensar que o Baluaê é ofendido aí e atua de uma maneira negativa? Porque o Baluaê é o deus que usa, né, se cobre de folhas de palha da costa, né? E ele é antissocial, ele é pessimista, ele é reclamão, né? Mas ele tem uma mudança, né? Tem uma enantiodromia na lenda dele,
depois dele justamente se envolver e falar, né, estar na companhia do outro, quer dizer, ele vai peregrinar o mundo, né, vai reclamando, mas vai. Depois tem uma lenda que fala que Ogum tira esse mariô dele, outra lenda fala que Ansan sopra os ventos, quer dizer, pensando até nisso que você falou, Jorge, nesse domínio do ânimos, né? E quando o Yansan sopra, né? É uma parte da ânima, né? Que traz aí a sensibilidade, o contato com o outro, essa delicadeza no contato com o outro, né? Talvez, de uma certa forma, Baloaê seja o Deus ferido aí, né? Nessa híbris. Sim, a gente está falando da ferida da empatia, né? Exato. Quer perceber o outro, olhar o outro, estar com o outro. Ele não consegue. E aí a gente não sabe hoje se isso não é desenvolvido ou se a patologia não deixa isso desenvolver. Mas nós sabemos que tem essa lacuna, que inclusive em terapia, numa análise, o trabalho terapêutico tem que ter isso enquanto foco. É que de uma certa forma é até parecido, né, com um trabalho que tem que ser desenvolvido com uma pessoa que tem autismo, né, que também se fecha, que não consegue perceber as coisas, né. Mas, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para o Léo, Jorge, falando isso que você está falando da questão da ferida. O Balu, ele estava cheio de feridas, não estava? Estava, ele nasceu com um corpo assim. Isso, né? E ele se cobre de vergonha, né? Ou cobrem ele, não lembro. Ele se cobre, Iemanjá, né? Também ali as Paz da Costa, né? Também de vergonha para não mostrar essas feridas, né? Isso, eu acho que é disso que a gente está falando, Exato. né? E que é a forma dessas feridas serem vistas, através da encheção de saco de todo mundo. Isso. Mas é muito curioso, Rita, porque esse tipo de paciente com distimia, vocês falaram uma questão, a aderência de paciente com transtorno bipolar é baixa. 30% dos pacientes se tratam. Inclusive, a maior parte, vários tratam da forma errada, né? Porque não tem um diagnóstico preciso sobre isso. Né? A pessoa não se enxerga nisso. Mas o que acontece? No seu desenvolvimento, por causa dessa questão que a gente não sabe se é uma ferida de desenvolvimento, a gente não sabe se é a patologia que faz com que essa percepção do outro não aconteça. É porque a gente sabe que a pessoa vai sendo, ela vai sendo o bullying da turma porque vira um chato. Vira encrenca na sala de aula, vira encrenca na escola, vai ser o coleguinha que vai ficar criticando o professor. O professor está dando ouro lá, e às vezes, sabe, tem coisa que a gente releva, porque se for caçar defeito, até Jesus não escapa. Né? E o distímico não, ele vai ali arrebentando tudo e todos, né? Jorge, mas aí o que fazer, né? Enquanto vocês falavam, eu lembrei de um caso que eu atendi e que realmente é muito difícil, porque neste caso em específico, chegou a ficar, né, que é igual a gente brincou, né, geralmente não fica, que realmente não fica, só que neste caso, ficou, eu cheguei a atender, acho que 1 ano e pouquinho, mas não tem aquele engajamento. Falta, quando começa a tocar em pontos difíceis, começa a ter mais faltas, aí volta quando tá lá no fundo do poço, e aí nem chega a sair do fundo do poço, já começa a faltar de novo, porque toca nos pontos de dificuldade, né? O paciente com transtorno bipolar, todo ele, gente, assim, ele vai ser aquele paciente contínuo, bonitinho, que vai fazer o processo, não, ele vai fazer intercalado. Até porque o tempo dele também de digerir o que está acontecendo é outro, né? Tá, agora, esse paciente ficou bastante tempo, ficou 1 ano e meio em terapia. Já é um grande indicativo, que o problema é quando não faz nada, o problema é quando não medica, o problema é quando não faz terapia, o problema é quando não cuida, porque essa pessoa, ela além de ter feridas na sua formação, no desenvolvimento da personalidade, ela gera mais feridas no atrito com o outro que vai ser consciente.
Uhum. Ela tem dificuldade de socialização. Então, dentro do trabalho, ela vai caçar confusão com todo mundo. Simples assim. Imagina quando essa pessoa ainda trabalha no setor público, que é concursada. É bonito, gente. Quem não pode mandar embora é uma delícia, né? Sabe? É uma maravilha, né? Só que você pega, quando você faz uma anamnese e essa pessoa começa a contar a história de vida dela, você percebe que essa mesma pessoa, ela coleciona traumas, porque é na adolescência caça confusão com todo mundo, é com namorado, é com esposa. Quando consegue manter, né? Tá? Porque muitos, né, acabam destruindo o relacionamento. Porque não tem aquela mão de chegar e falar, nossa, você tá bonita hoje, né? Sabe, que legal. Não, tem uns que falam assim, nossa, você tá bonita hoje, mas essa talvez fique melhor com outra cor. Aí vai, né? A crítica, a rabugice, né? E excessiva, né? Que é o pior. Tem chegado a uma certa hora que você fala, ai, peraí, né? Você só reclama, o que eu tenho de bom? Para quem está do lado, a autoestima fica muito comprometida também, né? E aí, Jorge, como que é o manejo clínico, né? Primeiro a gente arruma um casamento dessa pessoa com a Monja Coen, tá? No São Francisco, mas Monja Coen são pretendentes, tá? Mas é complicado o manejo clínico, porque a gente vai ter que, inclusive, fazer um trabalho de orientação psicológica, a pessoa tem que conhecer a patologia dela. E você tem que estar bem tranquilo, porque ele também vai te atacar. Você vai entrar nesse modo de operação. Meu querido, vai reclamar que você atrasou a sessão 2 minutos. Que a parede do consultório não está na cor adequada, poderia ser outra cor, outro tom. Porque tem o Buda na parede, não tem sei lá o quê, quer dizer, vai reclamar, ou por que você fez isso, o que você fez aquilo, né? Ou discordar, né, de toda e qualquer pontuação, né? Não aceita as pontuações. Exato. Aí a gente vai vendo um trabalho que você tem o tempo todo que trabalhar com a ideia lá do Maurício de Souza do contra, né? Por que você tem que ser contra? Tanto é que hoje eu questiono muito vários casos que têm chegado para mim em consultório de adolescentes, que o pessoal falava que tinha o transtorno opositor desafiador. Sim. Que na verdade não era transtorno opositor, caso de distimia. Cara, tem outro transtorno aí, viu? Não dá para afirmar que são todos, né? Mas vários que eu tenho percebido, você percebe que na verdade tem muito mais a ver com distimia do que o próprio fato em si. Porque, de novo, a ideia de ser do contra, né? Mas a dificuldade também que há, né, Jorge, de realizar esse diagnóstico, né? Por isso que a gente está aqui, né, Léo? Inclusive, nós estamos aqui fazendo uma live para orientar os colegas que estão assistindo e mesmo a comunidade, né? Orientar os colegas que estão assistindo. O que eu vou fazer quando chegar esses casos no meu consultório? Vou mandar para o Jorge. Pode mandar, Você não quer, não, Nathalie? Não, acho que eu tô mais igual a Rita mesmo. Eu já tenho uns já na família e tudo mais. Mas é interessante como a postura, eu não sei de vocês, mas a minha muda muito. Né? Eu tenho uma... Assim, eu acho que eu consigo acolher isso dentro do consultório. Fora do consultório, eu tenho tolerância zero. Entendeu? É muito estranho isso. Não, e é engraçado que esse pessoal chega e fala, né? Mas você me aguenta e não sei o quê. Eu fico, o que eu faço? É tão curioso que um dos trabalhos que a gente tem que ajudar essas pessoas tem a ver com caridade, com empatia, com paciência. Outro, com paciência. Eu gosto de mandar esses pacientes começar a fazer aula. Já foi num Pesque Pague, passar o final de semana pescando? Tá nervoso.
Virou até modão de sertanejo aí, né? Mas é importante esse tipo de trabalho. Aprender a arte da jardinagem. Jardinagem, sim. E isso que você estava falando da questão da ansiedade, né? Desculpa, gente. Exercícios de meditação, para aprender a controlar um pouco essa língua que pula para fora e que não está nem aí para ninguém. Quase. Eu estimulo muito esse tipo de paciente. Primeiro, eu estou falando de questões complementares, né? Além da terapia, além da medicação. Né? Eu estimulo muito esse tipo de paciente a entrar num trabalho assistencial para desenvolver a caridade, desenvolver a acuidade de percepção do outro, então fazer sopa para mendigos, trabalhos que a gente vê em algumas igrejas, né? Para eles isso é fundamental. Por quê? Porque ajuda a desenvolver a percepção do outro. Porque sai do ego, né? Sai do umbigo. Sai do umbigo. Existe um mundo aí fora, né? O pessoa. Existe um mundo aí fora, né? Além que não gira em torno do seu umbigo, né? E é muito curioso como esse tipo de trabalho, os pacientes que eu tenho atendido que entram nessa temática, ele sai transformado do trabalho. Não é fácil, que ele tem. Eu tenho um senhor que eu estava atendendo a ele, que ele falava, me deu vontade de catar aquele prato de sopa e esfregar na cara de um hoje. Sabe? Por quê? É desafiador para todos nós. Em especial porque tem muita projeção de sombra também. Ele viu um cara insolente, tão insolente quanto ele na fila. Aquela pessoa que chega tirando onda com todo mundo do jeito errado, né? Que usa a ironia ácida, né? Aí fala, olha essa sombra aí, né? Olha o que está acontecendo. E é muito curioso como isso se manifesta, né? E se a pessoa estiver fazendo esse trabalho de caridade junto com a terapia, nossa, mas vem conteúdo para a gente trabalhar, que é uma beleza, né? E daí a gente faz o link com o que o Léo falou da Híbris. Isso. E aí ela vai se percebendo, vai percebendo o outro, né? Eu lembro dessa. Porque tomar um mito, né? O Paulo vai peregrinando. Primeiro ele vai amaldiçoando os outros, ok. Mas depois vai aprendendo a lidar com esse outro. Angelical, ele só amaldiçoa todo mundo, né? Que isso! Ele amaldiçoa, a aldeia fica estéreo, enfim, mas tudo bem. Tá tudo legal. Tá tudo tranquilo. Entendeu? Mas depois ele aprende a conviver com o outro, né? De uma certa maneira, se a gente for olhar bem pro. E aqui é onde a gente. Léo, você está resgatando uma questão que eu boto muito na tecla. Olha a importância dessa palavra. Aprende a conviver. Essas pessoas não sabem conviver. Porque é um aprendizado mesmo, né? É um desafio e é um aprendizado. E é curioso, gente, que eu resgato aqui, né, do volume 16 das Obras Completas, Prática da Psicoterapia, quando Jung fala da fase educadora de um processo terapêutico. Que faz parte esse processo de orientação psicossocial, trabalho psicossocial, troca de experiência com esses pacientes com transtorno, isso é fundamental. Ele não sabe se portar, ele não sabe conviver, a família não deu conta de fazer isso, os educadores, por não serem da área de saúde, também não. E aí recai no consultório a gente tem que fazer esse trabalho, que inclusive poucos de nós são treinados para isso, né? Você está ganhando o toco da mulher lá, mas você só chegou para ela e falou, você está um pouco gordinha demais, né? Em vez de você falar, oi gata, vamos jantar. É natural que ela tomou raiva de você, né, meu querido? Mas por que será? Eu sou alecrim dourado. Por que será? Ela tomou raiva de mim porque ela é azeda. Isso. Não é por minha causa. E onde está a grande distorção do transtorno? Exato.
um ego que está mal constituído na percepção do outro. Né? Porque não consegue ver a própria ferida. Sim. Não consegue ver a própria ferida. É um obaloaê inconsciente da sua varíola. Isso. E só esterilizando a aldeia inteira, não sabe nem por quê, né? Exato. Porque essa é a função do sintoma aí, né? É cutucar, para que ele perceba que a questão é dele, né? Então, assim, essa inflação, existe uma inflação, né? É isso que você está falando, a questão da híbris. Uma inflação para esconder, ou para não se, ou ter a incapacidade de ver essa grande ferida. Então, eu só vou vomitando e não introjeto, né? Então, não tem como. E uma coisa que eu me pergunto agora, né? Para que esses pacientes chegam para a gente no consultório? Para a gente? Né? Isso aí faz parte, inclusive, porque tem muita gente aí, gente, que procura consultório, porque chega devastado, porque vai ser cancelado da universidade, o cara é professor, começa a atacar os alunos, ataca os colegas, não tem convívio, vai ser afastado por licença médica. Tá? Então, são casos, o cara perde emprego, porque é mandado fora. A iniciativa privada tem baixíssima tolerância a pessoas com esse tipo de perfil. Na família, invariavelmente, né? Crises afetivas, a pessoa ama alguém, mas faz questão de destruir o relacionamento. Por quê? É crítica demais, só sabe? Ressalta o defeito do outro o tempo todo. E fora o quê? Tem um outro componente, essas crises que vão acontecendo na vida, por afeto, por trabalho, por ciclo de convívio. Atendi uma menina aí de 16 anos de idade no ensino médio, que ela entrou num quadro, ela foi expulsa da escola. Convidaram ela a se retirar. Excelente aluna, mas por quê? Ela criticava todos os colegas, ninguém gostava dela na escola. Só que a expulsão foi um tapa na cara, porque foi, sabe, ela não consegue se portar. Atacando o professor, atacando o diretor, atacando todo mundo, chamaram 2 vezes, a advertência não deu certo, tchau. Aí a depressão acentua, aí essa pessoa procura terapia, né? Mas eu fico pensando assim, é uma híbris, né? Mas é uma falta de profundidade ao mesmo tempo. É uma híbris para fora. Mas também tem uma questão que eu queria estar falando, Rita, que várias pessoas desse quadro, a gente está falando de transtorno, ela não tem a menor consciência que ela está fazendo isso. Isso não tem mesmo. Sabe, é uma coisa que você fala assim, cara, você não percebeu que você estava criando esse abismo aí de convívio, brigando com todos os colegas, implicando todos os colegas, a pessoa não vê que ela fez isso. Quando ela se dá conta, já era. Mas estava sendo honesta. Né? Tá, não, que a gente tem que proteger a família brasileira. Sabe, a gente, a família, tradição, família e propriedade, né? Sabe, umas coisas assim, fora de mão, com quem não precisa. E a expressão, me perdoe as pessoas que têm doença, porque ninguém quer ter uma doença, mas a pessoa fica chata. Sabe, a gente não pode descartar a palavra chata. A distimia tem a ver com chatice, enjoo. Porque afasta, né? A pessoa fica embruxada, né? Fica, tá? Tudo ela bota um olhar ruim, tudo ela é negativa, tudo. A Rita gostou da palavra embruxada. Eu tô vendo Gostei. Qual inferno iria um ser desse? Cara, não sei. Lembrando da Divina Comédia. Ou já nem tem espaço. Tô pensando assim, né? Carol que ele já leva uma remada na cabeça ali para não. O inferno é o outro. Porque é o outro mesmo, né?
é o outro mesmo. Se torna o inferno dele. Eu fico pensando aqui, aonde está o chato? Ou será que ela ficaria no estige? Cumprir 100 anos? Sim. Consciente de si. Antes de entrar, porque antes de entrar, nem entra no inferno, porque no inferno você ainda tem um pouquinho. Você sabe por que você está lá, entendeu? É essa a questão. Você sabe por que você está lá no inferno. Ele não sabe por que está no inferno. Então é antes mesmo. Acho que ficaria no estige, né? Vagando lá, perdendo 100 anos, né? Até ter um pouco de consciência. Exato, fica uma coisa meio alma penada. Vocês estão falando aí da Divina Comédia, né? Dessa questão metafórica, simbólica, né? Mas é muito curioso que a gente sente muito isso, né? Uma coisa meio... É o professor, 1h30 da manhã, que podia estar transando, beijando na boca, dormindo, numa festa. Não, ele está mandando lista de exercício para os alunos, né? Decretando, eu sou um falido afetivo, né? E tem uma outra questão que ontem, até numa reunião social, né, 2 pessoas me falaram no mestrado, que estavam fazendo mestrado, que vejo, acho que talvez tenha um link aqui, que elas mandaram o trabalho, o professor foi assim, cruel com elas, mandaram o boneco lá da dissertação e tal, da monografia, o professor foi cruel com elas, devolveu para elas com tudo riscado, elas não mudaram absolutamente nada, mandaram de novo e ele disse que estava perfeito. Se eu posso ser chato, se eu posso ser chato. Isso, que tem uma coisa do poder também, né? Eu tenho o poder de criticar você e de mostrar para você o quanto você é incompetente, inseguro. Mas, não são todos que têm o distímico, às vezes, ele passa a ser aquela escória que ninguém quer perto. Ele dentro dele tem poder, mas fora ele não consegue exercer esse direito, entende? Que a galera normalmente isola o distímico. Exclui. Não leva em consideração o que ele fala, né? Então, não leva em consideração. Olha, eu que sou músico nas horas de folga, várias vezes você percebe o distímico chegando, o cara vai num evento que tem banda e pede para baixar o som. Aí o animal, aconteceu várias vezes, né? Nós temos um espaço de 200 metros quadrados, ele pode sentar no outro extremo do palco. E detalhe, eu sou cuidadoso de nunca deixar o tímpano de ninguém trincando. Eu deixo o som alto, mas que dá para as pessoas conversarem, interagirem, aí você consegue calibrar o som. Não, mas ele quer sentar do lado da caixa de som. E reclama do som alto. Eu acho isso tão fenomenal, cara. Mas eu vou fazer uma pergunta agora, né? O quanto a gente também tem um laço, assim, uma pincelada de distímico dentro da gente? Sim, de todas as doenças a gente tem. Sabe quando que eu vejo o meu? Posso falar? Fica aqui só entre nós e quem assistiu a gravação? Quando eu estou dirigindo e o trânsito está parado. Baixa a véia, entendeu? Eu começo a reclamar, como se o reclamar fizesse com que o trânsito andasse mais rápido. Okay. É o sentar do lado da caixa e ficar reclamando do som alto, é a mesma coisa. Daí quando você falou, eu falei, meu Deus, eu no trânsito. Baixa a véia. Léo, convida a Rita para passar uma temporada aí em São Paulo. Rita, eu vou te convidar para vir, 10 minutos, não, 8, desculpa. Dá para convidar você para vir aqui para São Paulo ultimamente, que o trânsito tá um inferno. Eu faço show no trânsito ultimamente. Eu ouço uma musiquinha, eu vou cantando, faço performance. Porque... Isso, quando a velha não me pega, eu também consigo. Quando a velha pega... todos nós, gente, temos essa pitada, só que a gente tem que perceber... A gente, quando estuda saúde mental, você percebe que nós temos o potencial de todas as doenças dentro da gente. Com certeza. O problema é que você tem momentos que são assim, eles são assim. Você fica assim em alguns momentos da vida, né? Mas a gente passa por aí, né? A gente passa quando você percebe, porque a gente ia trabalhar na análise, né? Quando você percebe que você está desempenhando esse papel muito feio, você para.
né? A diferença é que o outro não percebe. Eu lembro de é muito curioso, que eu quero abrir uma outra questão, até por tempo, né? O grau de sofrimento dessas pessoas também é muito alto. Sim. Porque são pessoas que chutam o grande amor da vida para fora. É apaixonado, tem vontade de ter amigos e ir na festa não consegue. Sabe? Até para relacionamento sexual é sofrido. Imagina o grau de sofrimento de um professor mandar lista de exercício para aluno sábado à noite. O grau de empobrecimento da vida dessa pessoa. E a ferida afetiva, ela não cura com oratória, né? Uhum. Tem que fazer muita terapia, tem muita percepção de si, né? É com a transferência. Dói, né? Eu acho que a questão é na transferência, porque como é uma ferida tão profunda, a questão é na transferência. Com certeza, na transferência, isso vai aparecer em consultório, e sabendo trabalhar, você pode ajudar essa pessoa, olha, vem cá, né? Por que você está reclamando tanto aqui? Né? Você mudou a luminária de lugar, por que isso te incomoda desse tanto, né? O que acontece aí que vira insustentável dentro de você? Olhar muito a rigidez da pessoa. No contexto hoje do nosso fanatismo, tem muita gente aí que é de time que não sabe. A pessoa fanática, ela é rígida, ela não aceita mudança. Olha aí o grau. É inflexível. Só que eu gosto muito de bater na tecla. Isso custa muito caro para a família, para os amigos, no local de trabalho. E para a própria pessoa. A gente está falando de uma pessoa que vive em profundo sofrimento. Que é muito triste você, no sábado à noite, não ter uma pessoa para você dar um abraço, um amigo, alguém para desabafar, e ficar pentelhando aluno, né, mandando lista de exercício, né? É um vazio que não há o que cubra, né? E que as pessoas acabam afastando, né? Porque a gente é obrigado, a gente suporta isso por uma questão de contra-transferência na clínica, mas foi o que eu falei, fora, você não é obrigado a aguentar. Ninguém é obrigado. São 50 minutos, né, Rita? Uma vez por semana, né? E a gente trabalha, veja, esse é o trabalho, esse é o nosso trabalho, né? Até de tripalho mesmo, né? De sofrimento ali, de sofrer junto. Mas aqui onde, Rita, eu falo que a abordagem analítica e outras abordagens tem que focar muito nos pacientes com transtorno bipolar, no paciente com distimia, focar demais no manuseio da persona. A gente tem que ajudar o paciente a construir essa persona que não está construída. Isso vai começar, inclusive, com o horário marcado de sessão. Né, que a Natália falava que falta de manhã. Eu estou aqui, eu parei minha vida para te atender, o horário está aqui. E isso atrasa. Isso. E daí isso a gente consegue ver por que a gente não pode trabalhar 60 horas por semana, né, Léo? Entendeu? Por isso que a gente tem que ter tem que ter uma banda que a gente tem que tocar, entendeu? Eu não sei, porque senão é uma carga. De novo, eu vou puxar a brasa para a questão da transferência. É uma coisa muito, muito cansativa para a gente. Sim, né? Esses 50 minutos. E terapeuta chato, ninguém merece, né, gente? Por favor, terapeuta insuportável. Aí, para esses aí, sinto muito. Ele foi na terapia, mas não fez terapia, né? Conheço, Jorge, vou mandar uma lá para você também, uma terapeuta. Olha, eu cobro caro, tá? Caronte aqui é caro. Não, né? tem uns que dá vontade de falar, vai lá, eu pago. Pelo amor de Deus. Eu inteiro, eu não tenho dinheiro para pagar a consulta, eu inteiro. Tá faltando quanto? Mas, terapia é um caminho, atividade física é um caminho, medicação é fundamental. Sim.
Esses casos não dá para atender sem suporte medicamentoso. E até colocar o limite assim, ó, não atende se não tiver medicado, ponto. Né? Exatamente, tá? Eu falo que esses trabalhos assistenciais que eu falei, meditação, né, trabalhar a caridade, trabalhar o convívio, isso é fundamental. Né? Em vários casos eu oriento até um AT também, junto com a terapia. Porque, repito, o grau de sofrimento, ele não tem aquelas crises, aqueles picos, né, de querer se matar, aquela depressão mais pesada, mas, gente, é muito desgastante. É um sofrimento constante, né? É verdade. É verdade. E principalmente quando ele chega no nosso consultório, que ele jogou fora o grande amor da vida dele. Que às vezes ele começa a gostar de alguém, atendi vários casos assim, casamento acabou. Tive uma paciente que ela jogou fora o amor da vida dela, e o cara era apaixonadíssimo nela. E ela fez questão de estragar o relacionamento. Tudo que o cara fazia, ela reclamava. Aí entrou numa depressão de verdade. Né? Aí o buraco ficou fundo. Daí tem a função da depressão. Exato. Aí a gente vê a coisa piorando drasticamente, porque a pessoa teve que olhar e falar: eu destruí o que eu tinha de bom. Aí a consciência cobra, o travesseiro grita, né? Eu fui expulsa da turma, eu adorava aquela escola, eu fui expulsa né, que nem a minha paciente, né? Ela foi expulsa da escola que ela adorava. E a fatura chega. Chega. E é paga à vista, não é parcelado. E é essa fatura que faz com que a pessoa busque ajuda, né? Porque é só depois que começa a ter grandes perdas, né? Exato. Agora é legal que os familiares, os responsáveis, têm que exigir dessa pessoa terapia. Vai fazer terapia. O judiciário tem que exigir. Tá dando problema? Manda, obriga a fazer terapia. Vai fazer terapia. Por quê? A pessoa transforma a família no inferno. Ou ela estraga a festa. Por falar em estragar a festa, desculpa, são 9 horas, eu vou atender agora, por falar em estragar a festa, contra-transferir aqui. É que eu estou com o paciente esperando já. Corte lacaniano. Pá. Desculpa. Perdão. Com Deus, gente, mas também o nosso tempo já está esgotando. Agradecer vocês. Esse é um tema também que não fecha. Nós vamos fazer de time a parte 2, né, lá para janeiro, metade de janeiro, tá bom? E a gente vai dando sequência nas nossas lives aí. Desculpa com essa questão do tempo, perdão. Não, mas foi muito legal você ter falado. Não quis atuar aqui. Mas é bom. E é bom a gente refletir sobre a nossa chatice do nosso cotidiano, tá? E não sejam tolerantes com pessoas que são chatas. Manda elas fazerem terapia. Só dentro do consultório. Fora não. Dentro do consultório, bata com tolerância. Isso, bravo. Isso mesmo. Ok, gente. Um grande abraço a todos. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau.